Olá, e no vídeo de hoje vamos conversar sobre um livro amado por muitos, odiado por outros, mas sem dúvida um livro muito importante para a literatura brasileira, sobretudo. Estou falando de Pauliceia Desvairada, de Mário de Andrade, um dos maiores autores do Brasil e também um dos precursores do modernismo aqui no nosso país. Mário de Andrade nasce, portanto, no ano de 1893 e falece em 1945. E apesar de Pauliceia Desvairada ser considerado o livro aí marco do modernismo brasileiro, o primeiro livro do modernismo brasileiro por muitos estudiosos, o livro mais famoso do Mário acabou sendo Macunaíma, que é outro livro importantíssimo para a literatura brasileira. Eu já li Macunaíma. Gostei um pouco, não gostei tanto assim, mas reconheço sem dúvida a sua importância também. Ainda não temos resenha de Macunaíma aqui no canal, quem sabe um dia eu faço uma releitura e traga para vocês, porque quando eu li eu ainda não tinha canal, estava lá no início da graduação de letras, então já faz um bom tempinho aí, e eu gosto de trazer resenhas de livros que eu li recentemente, então realmente só se eu fizesse uma releitura, quem sabe? Pauliceia Desvairada foi escrito, portanto, entre 1920 a 1921, só que ele foi publicado somente no ano de 1922. E o que acontece no ano de 1922? Justamente a Semana de Arte Moderna. E boatos que neste ano de 2022 toda semana é de 22. E brincadeiras à parte, neste ano tivemos o centenário da Semana de Arte Moderna no mês de fevereiro. E eu justamente queria ler algum livro aí importante para o modernismo, então busquei por este daqui. Eu tenho esse livro então na edição da editora Príncipes, que é uma editora conhecida por trazer livros mais acessíveis no sentido financeiro mesmo. Esse livro vocês encontram na internet por R$ 9,90 lá na Amazon. Vou deixar o link ali na descrição e no primeiro comentário fixado. E aí vocês vão perceber que às vezes vocês encontram aí algumas críticas direcionadas à editora Príncipes, mas essas críticas são especialmente à tradução, a livros estrangeiros, porque dificilmente eles trazem a versão integral de livros clássicos, livros muito grandes. Eles geralmente trazem uma versão resumida, aquela versão adaptada. A tradução deles, na maioria das vezes, não é a tradução direta, ou seja, não é do idioma original direto para o nosso. Vamos pegar ele como exemplo. Temos aí um livro russo, eles não traduzem direto do russo para o português, traduzem de uma versão, por exemplo, em francês para o português, ou então do espanhol para o português, ou do inglês para o português. Mas vejam bem que para traduzir do francês para o português, o livro precisou ser traduzido do russo para o francês e daí do francês para o português. Tudo isso para explicar o que é uma tradução indireta. E aí é claro que muita coisa acaba se perdendo da tradução. Você vai ter o contato com o texto, não o texto do autor, e sim o texto de um segundo, terceiro tradutor. Porém, quando falamos aí de livros brasileiros, livros escritos em língua portuguesa, podendo sair livros de outros países também que falam a língua portuguesa, como Portugal, eu acho que não há nenhum problema com a editora Príncipes não, porque aí não precisou da tradução. E quando são livros já menores, né, como é o caso de Pauliceia Desvairada, você pode ter certeza que a versão que vai estar ali é integral, então não há nenhum corte. Inclusive nessa minha edição, que eu paguei super baratinho, nós temos, além do texto integral, também um texto complementar e ainda algumas questões para vestibulares, porque Pauliceia Desvairada é um livro muito pedido em vestibulares aí no Brasil, justamente por ser um precursor do modernismo. E também, é claro, se você estiver com dúvida se o livro tem a versão integral ou é uma versão adaptada, o livro é obrigado a te contar isso nessa folha aqui, olha, que é a folha na qual ficam as informações do livro, ano de publicação, número da edição, cidade da editora. Aqui a Príncipe já colocou na capa mesmo texto integral. E antes de iniciar,
os poemas no livro, o Mário já coloca um prefácio, que ele chama de prefácio interessantíssimo, e que inclusive eu gostei mais do prefácio do que dos poemas, porque o prefácio ele traz ali umas ideias sobre o modernismo, algumas reflexões sobre a escrita, então eu achei realmente interessantíssimo, o Mário estava certo. E é legal que nesse prefácio ele também coloca a informação de que muitos dos seus amigos não entenderam ou não gostaram do livro. Então, não foi só eu, já dei um spoiler da minha opinião, que eu não gostei muito do livro enquanto leitora, no sentido de que não é um livro de lazer, de que não é um livro de entretenimento, de que você não vai se divertir lendo ele, sabe? Mas eu acredito que para quem é da área de letras, seja um livro fundamental para quem vai estudar a literatura brasileira, quem quer conhecer melhor o nosso país no quesito literatura, talvez precise ler esse livro aí também, apesar de não ser um livro tão legal. E até mesmo o prefácio do livro de Mário de Andrade é transgressor, porque ele não se propõe a fazer aquilo que os prefácios geralmente fazem, que é explicar o livro, tecer comentários sobre o livro, fazer às vezes uma espécie de introdução ao contexto do livro. Não, o prefácio do Mário, ele simplesmente vai falar de outras coisas ali, um pensamento sobre a escrita de forma geral, sobre coisas que ele quer dizer que não necessariamente tem a ver com o livro, apesar de que em alguns momentos ele fala de ideias que nós vamos encontrar no livro também. E é engraçado que eu leio muito em inglês, então sempre eu estou aprendendo palavrinhas novas quando eu leio livros em inglês. Mas em livros portugueses ou brasileiros, que são os que eu mais leio do português, eu acabo não aprendendo tantas palavras, pois afinal é o meu idioma, é a minha língua mãe. E aqui as coisas são um pouco diferentes, porque o Mário, em alguns momentos, ele apresenta umas palavras não muito usuais, alguns estrangeirismos, algumas palavras que, enfim, você realmente precisaria ali ser muito erudito, muito culto para compreendê-las totalmente. Então eu aprendi ali várias palavras novas, apesar do livro ser em português, isso eu também achei legal. Bom, e o modernismo foi o quê? Um movimento aí que buscava, sobretudo, uma identidade nacional. Então buscava aí se libertar dessas amarras da tradição e criar um modo de literatura brasileiro, um estilo brasileiro. E aí, aqui nós vamos ter muito dessa tentativa de rompimento, sabe? Dessa tentativa de uma transgressão, de uma busca pela identidade, de um questionamento muito forte aos rumos que a sociedade estava tomando, ao progresso que se instalava, essa questão da urbanização, da industrialização. Se pensarmos aí nesse tempo de publicação do livro, entre 1920, quando ele começa a ser escrito, até 1922, quando ele é publicado, há um período muito forte de mudanças na sociedade, tanto nas áreas artísticas, literárias, como de forma geral, principalmente na indústria, nas cidades que começavam a se aglomerar com o pessoal saindo desse lugar rural e indo trabalhar nas grandes cidades. Há também uma ascensão da burguesia, a burguesia que sempre é muito criticada nos livros brasileiros e não por acaso. Inclusive, um dos poemas aqui desse livro é o poema Ode ao Burguês, que foi declamado pelo Mário de Andrade lá na Semana de Arte Moderna. E o que é uma ode? Ode é uma forma de poema lírico lá, que vem do grego e tudo mais, mas que vocês precisam saber que geralmente a ode ela é dedicada a alguém, alguma coisa também. E aqui, ode ao burguês é como se fosse um poema dedicado ao burguês, certo? Bom, se você pronuncia ode ao burguês rapidinho, não parece outra coisa? Ode ao burguês? Não parece aí pra vocês ódio ao burguês? Pois é justamente essa ideia desse ritmo e dessa confusão na hora da pronúncia que o Mário tentou nos passar aqui também. Então nós temos a palavra ode, que é essa forma literária, escrita da seguinte forma: O-D-E. Aqui no estado do Paraná, aqui no sul de forma geral, nós falamos ode mesmo, né, com esse som de D, mas em alguns outros estados no Brasil é mais comum que as pessoas falem ode. E justamente vai dar para relacionar melhor com a palavra ódio, porque é ode ao, que quando pronunciada ode e rapidinho vai virar ódio ao. E esse jogo com a linguagem é muito interessante, é muito criativo, e nesse poema justamente o Mário de Andrade ele aí critica a burguesia. Vou ler aqui um trecho do poema. Eu insulto o burguês níquel, o burguês, a digestão bem feita de São Paulo, o homem curva,
o homem nádegas, o homem que, sendo francês, brasileiro e italiano, é sempre um cauteloso, pouco a pouco. Eu insulto as aristocracias cautelosas, os barões lampiões, os condes joões, os duques zurros, que vivem dentro de muros sem pulos e gemem sangue de alguns 1000 réis fracos, para dizerem que as filhas da senhora falam o francês e tocam o printemps com as unhas. Eu insulto o burguês funesto, o indigesto feijão com toucinho, donos da tradição. Fora os que algarismos os amanhãs, olha a vida dos nossos setembros. Fará sol, choverá, arlequinal. Mas a chuva dos rosais, o êxtase, fará sempre sol. Então nós vemos aí que esse é um poema muito crítico, ele vai atacar diretamente o burguês, então por isso talvez tenha sido um poema muito polêmico na época. Ele ataca esse modo de levar a vida mais fácil do que os outros, esses privilégios que os burgueses têm e que as outras pessoas não. A hipocrisia em prol do lucro ali, ele fala de aprender francês pagando muito caro só para dizer que sabe falar francês, não necessariamente porque você precisa, porque você quer, é mais porque você quer o status de saber falar francês do que realmente saber falar. Então é muito interessante todas as críticas que o Mário nos traz nesse livro aqui, li somente um poema para vocês mesmo. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Eu vou indicar esse livro realmente pra galera que quer estudar o modernismo e que quer conhecer mais a literatura brasileira, e digo que é um livro aí fundamental para o pessoal de letras, mas não indicaria esse livro aí se você está procurando um divertimento, um entretenimento, algo que vai te prender, que vai te cativar, que vai te chamar a atenção. Aí não. Mas enfim, há livros para todos os gostos, quem sabe você goste. Eu não gostei muito.